Eu vi meu irmão sorrir enquanto o advogado lia as palavras que deviam me esmagar. Para João, nada além de uma lição de humildade. Mas naquele instante, jurei que ele pagaria por cada gota de sangue que derramei por esta família. A multidão no tribunal de Lisboa sussurrou como se eu fosse o vilão de uma fábula portuguesa antiga, mas a verdade era que eu carregara o peso de todos eles nas costas, e agora, com o martelo do juiz, o céu desabaria sobre a cabeça dele. E se eu disser que o testamento não era o fim, mas o começo da minha vingança, uma que faria os azulejos das igrejas tremerem com o eco dos pecados dele? Eu me chamo Miguel Santos, e nas ruas empedradas de Alfama, onde o fado ecoa como um lamento eterno, aprendi cedo que a família é uma teia de aranha, bela à distância, mas letal quando você se enreda. Nasci em 1985, no coração de Lisboa, filho caçula de uma linhagem de pescadores que subiram a escada social com o suor de vinhas no Douro e o sal do Tejo nas veias. Meu pai, António, era um homem de mãos calejadas, que construiu uma fortuna modesta com exportações de vinho e azeite, sempre repetindo que a lealdade é o único vinho que não azeda. Minha mãe, Isabel, tecia rendas em silêncio, seus olhos castanhos guardando segredos como as grutas de Benagil guardam o mar. E então havia o meu irmão mais velho, Rafael, 10 anos à frente, com o sorriso de um anjo e o coração de uma serpente do rio Sado. Cresci à sombra dele. Rafael era o herdeiro dourado, o que estudou em Coimbra enquanto eu limpava as adegas familiares aos 14 anos, sentindo o cheiro de uvas fermentadas grudado na pele como uma maldição. Ele ria das minhas mãos sujas, chamando-me de o ajudante eterno, mas eu via o ciúme nos olhos dele quando nosso pai me elogiava por saber negociar com os compradores franceses. Você é o músculo, Miguel, ele é o cérebro, dizia pai, sem saber que o cérebro de Rafael tramava enredos que fariam inveja a Camões. Aos 20, eu já gerenciava a plantação no Douro, acordando antes do sol nascer sobre as encostas verdejantes, enquanto Rafael passeava por Lisboa com mulheres que cheiravam a perfume caro e promessas vazias. O primeiro golpe veio sutil, como a brisa do Atlântico que engana antes da tempestade. Em 2010, pai adoeceu, um câncer que devorou seus pulmões como fogo em palha seca. Eu vendi minha moto, hipotequei minha casa em Cascais, para pagar os tratamentos no Hospital de Santa Maria. Rafael. Ele ajudou, mandando cartões postais de Madrid, onde fingia expandir o negócio. Estou construindo impérios, irmão. Você cuida da casinha, escreveu. Eu ri amargamente, imaginando-o em bares de tapas, enquanto eu velava pai à noite, ouvindo seus delírios sobre proteger o legado. Mãe, frágil como porcelana de vista alegre, sussurrava, ele é o primogênito, Miguel. O destino é assim em Portugal, o mais velho leva a coroa, o caçula, as espinhas. Pai morreu em 2012, deixando um testamento provisório, 60% para Rafael, 30% para mim, 10% para caridades lisboetas. Mas mãe, teimosa como as oliveiras ancestrais, sobreviveu mais um ano, costurando rendas até os dedos sangrarem. Ela me chamou uma noite, na casa de Alfama, com o cheiro de bacalhau assado pairando no ar. Miguel, filho, o testamento final. Eu mudei. Para você, 70%. Rafael. Ele traiu, bebeu fortunas em noites perdidas. Mas não diga nada. Deixe o tempo julgar. Seus olhos brilhavam como o Tejo ao pôr do sol, e eu jurei silêncio, sentindo o peso de uma espada invisível na mão. Mãe partiu em 2013, um infarto silencioso enquanto dormia. O funeral foi uma procissão de viúvas de preto, rosários tilintando como correntes. Rafael chegou de terno italiano, beijando a mão do padre com lágrimas de crocodilo. Nossa mãe era uma santa, proclamou, enquanto eu carregava o caixão sob o céu chuvoso de Lisboa. Naquela noite, sozinho no cemitério dos prazeres, jurei vingança não por ódio, mas por justiça, o tipo que os portugueses cantam no fado, amargo e inevitável. Os anos seguintes foram uma dança lenta de desconfiança. Rafael assumiu o controle das vinhas, alegando estabilidade familiar. Eu gerenciava o dia a dia, mas ele desviava lucros para contas em Andorra, comprando apartamentos em Chiado que fediam a hipocrisia. Eu o confrontava em jantares familiares, sardinha grelhada e vinho verde na mesa, mas ele desviava com piadas. Miguel, você é o herói do vinho, eu sou o rei das garrafas vazias. Dentro de mim, uma fúria crescia, como as ondas de Nazaré engolindo surfistas imprudentes. Eu colecionava provas, extratos bancários, e-mails diamantes, faturas de cassinos em Macau.
Mas esperava, porque em Portugal, a paciência é uma virtude, e a vingança, uma arte. Em 2025, o inevitável chegou. Mãe deixara instruções claras, o testamento seria lido no Tribunal de Família de Lisboa, sob supervisão judicial, para evitar disputas fraternas. Rafael, agora com 50 anos, barba grisalha e olhos de falcão, insistiu em uma cerimônia pública. Para honrar a família, disse, mas eu via o brilho sádico. Ele plantara rumores de que eu era o filho pródigo, gastador e infiel, enquanto ele era o pilar. A cidade sussurrava, em cafés de Belém, em mercados de Lisboa Factory, que Miguel Santos era o fraco, o que roubara a herança. A sala do tribunal era um relicário de justiça portuguesa, paredes forradas de madeira escura, retratos de juízes ancestrais olhando com severidade, e o ar carregado de cera de vela e burocracia. Entramos sob o sol de dezembro, que filtrava pelas janelas altas, pintando o chão de mosaicos em tons de ouro e azul. Rafael sentou-se à minha direita, seu perfume importado invadindo meu espaço como uma declaração de guerra. Advogados em togas, parentes distantes, tias de Setúbal com rosários apertados, e um repórter do Diário de Notícias rabiscando furiosamente. O juiz, um homem de 60 anos chamado Domingos Ferreira, com óculos de ar fino e voz como o sino da Sé de Lisboa, iniciou: Senhoras e senhores, reunimos-nos para ler o testamento de Dona Isabel Santos, falecida em 2013. Meu coração batia como o batuque de um arraial de São João. Rafael inclinou-se para mim, sussurrando: Prepare-se, irmão. Mamãe foi clara no final. Seus olhos dançavam com malícia. O advogado, um sujeito magro chamado Almeida, desdobrou o pergaminho. Não, era papel moderno, mas amarelado pelo tempo. Começou a ler as formalidades, legados para a igreja, para os empregados das vinhas. Então, a parte principal. Para Rafael Santos, meu filho primogênito, deixo 20% dos bens, em reconhecimento ao seu esforço intermitente. Um murmúrio percorreu a sala. Rafael congelou, seu sorriso vacilando como uma vela ao vento. Eu quase ri, mas segurei, sentindo o veneno dele se voltar contra mim. Almeida continuou: Para Miguel Santos, meu filho caçula, deixo 70% dos bens imóveis, vinhas e contas, por sua dedicação inabalável e amor filial. A sala explodiu em sussurros, tias abanando-se com leques de renda, o repórter digitando freneticamente. Mas Rafael não era homem de se render. Ele se ergueu, voz trêmula de fúria controlada: Isso é um erro. Mamãe me prometeu tudo. Miguel, o preguiçoso, o que bebia mais que vendia. Ele apontou para mim, e a sala virou um ninho de vespas. Ele falsificou. Eu tenho provas, cartas, testemunhas. O juiz bateu o martelo, o som ecoando como um tiro no chiado. Silêncio, Sr. Santos. Isso é uma acusação grave. Eu fiquei imóvel, sentindo o suor escorrer pelas costas, mas dentro, uma calmaria, como o mar de Sagres antes da tormenta. Rafael desfiou seu veneno, e-mails supostamente meus pedindo dinheiro, fotos borradas de mim em bares de bairro alto. Ele nos arruinou. Mamãe o odiava no final. As tias assentiram, olhos cheios de dúvida. O repórter sorriu, cheirando escândalo. Eu via a humilhação se armando, como uma rede de atum no Algarve, pronta para me engolir. Então, o juiz Ferreira ergueu a mão. Basta. Há um codicilo selado, aberto apenas em caso de contestação. Ele quebrou o lacre com um estilete, lendo em voz baixa antes de erguer os olhos. A sala prendeu a respiração. Dona Isabel escreveu: Se Rafael contestar, revelem a verdade. Ele forjou um testamento anterior em 2012, desviando 500 mil euros para suas dívidas. Miguel salvou a família com seu silêncio. Provas anexas, extratos bancários, depoimentos de contadores. O silêncio foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo gaspo de Rafael. Seu rosto empalideceu como o mármore de um túmulo nos Jerónimos. Eu me levantei devagar, olhando nos olhos. Agora, irmão, a lição de humildade é sua. O juiz ordenou investigações imediatas, fraudes, evasão fiscal, talvez prisão. Rafael foi algemado ali mesmo, sob os flashes do repórter, arrastado para fora como um traidor de uma ópera de Verdi. Mas isso não era o fim. Naquela noite, no meu apartamento em Alfama, com o fado de Marisa e quando pela janela aberta,
eu abri uma garrafa de nosso melhor Porto. A vingança verdadeira começava agora, não com algemas, mas com o desmantelamento lento de tudo que ele amava. Porque em Portugal, a justiça é poética, e eu era o poeta da ruína dele. O ar de Lisboa naquela noite de dezembro era cortante como uma navalha de barbear, carregado com o cheiro de castanhas assadas dos vendedores ambulantes e o sal distante do Tejo. Eu caminhei pelas ruas estreitas de Alfama, o eco dos meus passos misturando-se ao lamento de uma guitarra portuguesa que vazava de uma tasca escondida. Meu telefone vibrava incessantemente, tias histéricas, primos curiosos, o repórter do diário pedindo sua versão exclusiva. Mas eu ignorei tudo, sentindo o peso do testamento no bolso como uma medalha de guerra. Rafael, o intocável, agora era o vilão da crónica lisboeta. Amanhã, os jornais vomitariam manchetes: irmão trai herança familiar em tribunal dramático. Eu sorri no escuro, imaginando o rosto dele na cela fria de uma esquadra em Moscavide. Cheguei ao meu prédio, um edifício azulejado do século XVIII com varandas de ferro forjado que rangiam como ossos velhos. Subi as escadas íngremes, o corrimão frio sob meus dedos, e entrei no apartamento, um espaço modesto, mobiliado com peças herdadas, uma mesa de carvalho do Douro, cadeiras de vinho de Évora, e na parede, um azulejo pintado à mão retratando o naufrágio de um galeão, lembrete de que fortunas se perdem no mar da ganância. Despejei o Porto em um copo de cristal rachado, herança de pai, e sentei-me à mesa, abrindo o laptop. Era hora de ativar o plano que tramara por anos, como um vinho envelhecendo em barris de carvalho. Primeiro, as amantes. Rafael tinha 3 fixas, uma modelo ucraniana em Cascais, uma advogada em Porto, e uma viúva rica em Sintra. Eu as rastreara via detetive particular, um ex-policial de Faro chamado Vasco, que cobrava em espécie e guardava segredos como um cofre do Banco de Portugal. Enviei e-mails anónimos naquela noite, anexando fotos, Rafael em hotéis de luxo, assinando cheques com o dinheiro da família. Ele prometeu casamento, mas gastou sua herança em noites perdidas, escrevia a ucraniana. Para a advogada, seus serviços legais. Pagos com fraudes fiscais. A viúva recebeu áudios, gravações que eu fizera em jantares, onde ele zombava dela como a vaca leiteira. Dentro de horas, as respostas choveram, fúria, ameaças de processos. Rafael acordaria com um furacão de mulheres traídas batendo à porta da prisão. Mas o golpe mestre era financeiro. As vinhas no Douro, 70% minhas agora, eram o coração pulsante da Fortuna Santos. Rafael as sangrara por anos, vendendo lotes premium para compradores chineses a preços irrisórios, embolsando a diferença em paraísos fiscais. Eu tinha os documentos, contratos falsificados, transferências para contas em Liechtenstein. Chamei meu advogado, um jovem ambicioso de Coimbra chamado Tiago, que atendeu no terceiro toque. Miguel, o que diabos aconteceu no tribunal? Você é o rei de Lisboa agora. Não rei, Tiago. Executor. Quer auditoria total nas vinhas. Congele todos os ativos de Rafael. E prepara uma ação por difamação contra ele e seus aliados. Tiago riu, um som rouco como o vento no Cabo de São Vicente. Vai ser um banho de sangue. Ele tem amigos influentes, políticos em Belém, banqueiros no Rossio. Eu sorri para o copo vazio. Deixa-os virem. Eu tenho a verdade, e em Portugal, a verdade é uma espada de D. Sebastião. Enquanto esperava o sol nascer, lembrei-me de uma noite em 2015, no Douro. Rafael me chamara para celebrar uma colheita, mas era uma armadilha, ele plantara drogas na minha mala, chamando a guarda fiscal para me pegar no aeroporto de Porto. Eu escapei por pouco, um inspetor amigo de pai me alertou, mas jurei então que não seria vítima passiva. Comecei a gravar conversas, a espionar e-mails hackeados por um nerd de Braga que devia favores. Cada pedaço de evidência era uma vide no rosário da minha paciência. Amanheceu com um céu de safira sobre Lisboa, o sol beijando os 7 colinas como um amante relutante. Desci para o café da esquina, onde o dono, Zé, um homem de bigode espesso e mãos tatuadas de marinheiro, me serviu um galão fumegante. Ouvi no rádio, Miguel. Seu irmão. Que cão sarnento. Os clientes, pescadores de Alcântara, motoristas de elétricos, assentiram, olhos cheios de uma mistura de pena e admiração. Em Portugal, escândalos familiares são como fados, todos cantam, mas ninguém esquece. Meu telefone tocou, era a tia Rosa de Setúbal, voz trêmula.
Miguel, perdoa-nos. Pensávamos. Ele nos enganou a todos. Eu a acalmei, mas dentro, a fúria latejava. Não era só Rafael, era o veneno que ele espalhara, envenenando laços de sangue. Dirigi para o norte, pela A1, o carro cortando vinhedos adormecidos sob geada matinal. O Douro me recebeu como um velho amigo, em costas terraceadas como escadas para o céu, o rio serpenteante preguiçoso, carregado de barcos rabelos fantasmas. Cheguei à casa principal das vinhas, uma quinta do século XVIII com paredes de granito e janelas de vidraça colorida, onde os empregados me saudaram com abraços e pão de milho fresco. Patrão Miguel. O diabo do Rafael se foi, perguntei ao capataz, um homem chamado Manuel, com mãos como raízes de sobreiro. Ele cuspiu no chão. Foi, graças a Deus. Ele nos tratava como escravos, vendendo o suor nosso por migalhas. Passei o dia auditando, livros contábeis amarelados revelando desvios, 200 mil em 2020 para um iate em Lagos, 150 mil para joias em Paris. Cada número era uma facada no peito, lembrando-me das noites em que eu vendia meu sono para pagar dívidas que ele criara. À tarde, um inspetor da autoridade tributária chegou de Vila Real, um sujeito careca chamado Sousa, com pasta de couro e olhos de falcão. Senhor Santos, temos mandado de prisão preventiva para seu irmão. Fraude em escala. Quer assinar a queixa? Eu assinei, sentindo o peso da caneta como o martelo do juiz. Não só fraude, inspetor. Roubo de alma. Enquanto o sol se punha, tingindo o Douro de sangue, recebi uma ligação de Rafael, da prisão em Santa Combadão. Sua voz era um rosnado rouco. Miguel, seu bastardo. Isso é guerra. Eu tenho segredos seus, a amante em Faro, os impostos sonegados. Eu ri, baixo e frio como o ar do Planalto. Segredos? Irmão, eu sou o espelho dos teus. Durma bem na cela. Amanhã, visito as tuas amantes. Desliguei, sentindo o primeiro gosto doce da retaliação. Mas o melhor ainda viria, a ruína social, o desmantelamento do império de mentiras que ele tecera. Naquela noite, na varanda da quinta, com o vento sussurrando segredos nas videiras, eu brindava sozinho ao rio. A vingança não era ódio cego, era justiça calibrada, como um vinho tinto equilibrado, que deixa um aftertaste eterno. Rafael aprenderia que, em Portugal, os pecados voltam como o mar à costa, inexoráveis e frios. Os dias seguintes foram um vendaval de caos controlado, como uma das tempestades que varrem o Cabo de Roca, erudindo penhascos centenários sem piedade. Acordei na Quinta do Douro com o canto dos galos e o cheiro de terra úmida, mas meu telefone já fervia, notificações de bancos congelando contas de Rafael, e mãos de credores exigindo pagamento imediato. A modelo ucraniana, Olga, mandara uma mensagem furiosa: seu irmão me deve 50 mil euros em presentes. Vou à polícia. A advogada de Porto ameaçava desmascarar suas manobras judiciais sujas. Até a viúva de Sintra, a discreta Dona Clara, revelara-se uma leoa. Ele prometeu minha herança para os filhos dele. Agora, ele que apodreça. Dirigi de volta a Lisboa ao meio-dia, a autoestrada serpenteando entre montanhas cobertas de névoa, o rádio tocando fado de Amália Rodrigues, Gaivota, aquela que fala de corações partidos como ondas. Meu plano se desdobrava em camadas, como uma cebola alentejana. Primeiro, isolar Rafael socialmente. Liguei para Tiago, o advogado, convida a imprensa para uma coletiva nas vinhas. Conta a história toda, o herói caçula contra o vilão primogênito. Ele riu. Vai ser o escândalo do ano, Miguel. Como a varanda do Frangão, mas com mais vinho e menos touradas. A coletiva foi no dia seguinte, na adega principal, barris de carvalho alinhados como soldados, o ar impregnado de fermento e história. Jornais de todo o país mandaram repórteres, o Público, o Expresso, até a RTP com câmaras ao vivo. Eu me posicionei diante de uma parede de azulejos pintados com cenas de colheita, vestindo uma camisa simples de linho, mangas arremangadas para mostrar as mãos calejadas. Senhoras e senhores, comecei, voz firme como o granito do Douro, esta não é uma história de herança, mas de traição. Meu irmão, Rafael Santos, não só desviou milhões da família, mas tentou-me pintar como o ladrão no tribunal. Hoje, com a bênção da justiça, revelo os fatos. Mostrei documentos projetados em uma tela improvisada, transferências bancárias, contratos falsos,
até um vídeo granulado de Rafael em um cassino de Estoril, rindo enquanto perdia fortunas. Os repórteres devoravam, flashes explodindo como fogos de artifício em Cascais. Uma jornalista do Correio da Manhã perguntou: e a humilhação no tribunal? Foi planejado. Eu pausei, olhando para o horizonte de videiras. Não planejado, mas merecido. Em Portugal, a família é sagrada, mas a hipocrisia. Ela corrói como sal no ferro. A entrevista viralizou, hashtags como Traical Santos e Vingancador inundaram as redes, transformando-me em herói folk, Rafael em punching bag nacional. Enquanto isso, na prisão, Rafael fervia. Ele mandou um advogado, um tubarão de Braga chamado Mendes, para negociar. Meu cliente oferece 30% dos bens restantes por um acordo de silêncio. Eu ri na cara de Mendes, em seu escritório envidraçado no Chiado, com vista para o arco da Rua Augusta. Silêncio. Diga a ele que o silêncio é para os túmulos. Quero cada centavo desviado de volta, mais indenização por danos morais. Mendes piscou, surpreso. Você é impiedoso, Santos. Não impiedoso, Mendes. Português. A retaliação se espalhou como vinho derramado em um banquete. Amigos de Rafael, aqueles políticos de fato puído e banqueiros de gravata solta, começaram a se distanciar. Um deputado de Aveiro cancelou um jantar beneficente onde Rafael era patrono. Um sócio em uma galeria de arte de Belém devolveu um quadro, doado por ele, alegando origem duvidosa. Eu orquestrava de longe, enviando dicas anônimas para jornalistas, pergunta ao deputado sobre os vinhos grátis de Rafael. O escândalo cresceu, ramificando-se como as raízes das oliveiras no Alentejo. Mas o psicológico, esse era o veneno lento. Lembrei-me da fraqueza dele, o orgulho, forjado em noites de Coimbra onde ele se gabava de conquistas falsas. Contratei um psicólogo forense, uma mulher chamada Doutora Sofia de Évora, especialista em perfis criminais. Ele vai quebrar-se isolado, disse ela em uma chamada. Visito, finja compaixão, depois gira a faca. Fui à prisão em Santa Combadão no fim de semana, uma fortaleza cinzenta no coração de Viseu, cercada de vinhedos ironicos. Rafael apareceu na sala de visitas, algemado, barba por fazer, olhos injetados como os de um touro ferido na Praça de Touros de Salvaterra. Irmão, ele disse, voz rouca, isso tem que parar. Somos sangue do mesmo vinho. Sentei-me do outro lado do vidro, sentindo o cheiro de desinfetante e desespero. Sangue. Você o derramou primeiro, Rafael. Lembra da plantação em 2018? Você demitiu 20 homens para cortar custos, enquanto comprava um Porsche. Ele se inclinou, sussurrando, eu fiz pelo bem da família. Você é fraco, Miguel, sempre foi o coitado. Girei a faca, fraco. Eu salvei as vinhas enquanto você as prostituía. E agora, o mundo sabe. Suas amantes. Elas te odeiam. Seus amigos. Correm como ratos do Tejo. Ele quebrou ali, lágrimas escorrendo como chuva em Lisboa. Me ajude. Por mãe. Eu me levantei, frio. Mãe te deserdou por isso. Adeus, irmão. Saí deixando aos soluços, o eco dos portões se fechando como o fim de um fado trágico. De volta ao sul, parei em Óbidos, a vila medieval com muralhas que sussurram histórias de reis traídos. Caminhei pelas ruas de pedra, comprando um livro de Saramago na livraria encrustada nas muralhas, o Evangelho segundo Jesus Cristo, sobre família e destino. Li à noite, sob a luz de uma lâmpada de óleo, sentindo as palavras ecoar em minha própria saga. A vingança me consumia, mas também me libertava, cada camada de Rafael descascada revelava minha própria força, forjada no fogo das videiras. No entanto, um sussurro de dúvida rastejava, e se eu me tornasse um monstro? Em um sonho, vi mãe na gruta de Benagil, olhos acusadores, vingança é um vinho azedo, filho. Acordei suando, o Douro negro lá fora. Mas o amanhecer trouxe clareza, justiça não era ódio, era equilíbrio. Rafael pagaria, mas eu reconstruiria, vinhas mais fortes, família renascida das cinzas. O inverno de 2025 se instalou em Portugal como um manto de geada, cobrindo as encostas do Douro com um véu prateado que tornava as videiras fantasmas adormecidas. Eu mergulhava no trabalho diário, supervisionando podas, testando solos ácidos, negociando com enólogos de Vila Real, mas à noite,
na solidão da quinta, a mente vagava para os labirintos da psique. Doutora Sofia me alertara: a vingança é um espelho quebrado, Miguel. Reflete o vingador tanto quanto a vítima. Eu a via semanalmente via Zoom, de seu consultório em Évora, com paredes de cortiça e livros de Freud em português arcaico. Você sente culpa? Perguntava ela, olhos penetrantes como os de uma santa em altar alentejano. Não culpa, respondia eu, mas um vazio, como uma garrafa esvaziada após a festa. Rafael, preso em preventiva, enfrentava audiências preliminares no Tribunal de Viseu. Eu comparecia a todas, dirigindo pela A25 sob céus carregados de nuvens que prometiam chuva como lágrimas divinas. A primeira audiência foi um circo, advogados gritando objeções, o juiz, um homem severo chamado Oliveira, com cicatriz na bochecha de uma briga de taverna em juventude, batendo o martelo como um ferreiro. Rafael, em uniforme laranja que o fazia parecer um tomate maduro, negava tudo. Meu irmão orquestrou isso. Ele sempre invejou meu sucesso. O público, repórteres, curiosos de Viseu, ria baixinho, sabendo das manchetes. Apresentei mais evidências, gravações de áudio onde ele confessava desvios a um amante bêbado em Faro. Eu tomo o que é meu por direito, Miguel é só o cavalo de carga. A voz dele, arrastada pelo vinho, ecoou na sala como um fantasma. Oliveira ergueu uma sobrancelha. Senhor Santos, isso soa como confissão. Seu irmão parece motivado. Rafael me fuzilou com os olhos, ódio puro como absinto destilado. Saí dali com o peito leve, mas o vazio crescia, vingança era doce, mas fugidia, como o aroma de jasmim à alfama que some com o vento. Em Lisboa, a família se reconfigurava. Tia Rosa, de Setúbal, veio visitar a quinta com cestos de figos secos e histórias de infância. Você era o menininho que salvava passarinhos caídos, Miguel. Agora, salva a todos nós. Jantamos sob as estrelas, confeiteiro de amêndoas e vinho tinto de 2010, o ano da doença de pai. Ela chorou, confessando, Rafael nos manipulou com presentes, mentiras doces como pastéis de nata. Abracei-a, sentindo o laço se refazer, mas dentro, uma cicatriz latejava, a solidão do caçula, sempre o outsider nas festas de família e Natal, com peru assado e canções de janeiras. Então veio o contra-ataque de Rafael, sutil, como uma raiz infiltrando concreto. Seu advogado Mendes me contatou. Ele tem uma testemunha. Uma empregada das vinhas alega que você a assediou em 2019, para encobrir desvios. Meu estômago revirou como mar em ericeira durante um swell. A empregada, uma mulher chamada Inês de 25 anos, de peso da régua, fora contratada por Rafael, jovem, vulnerável, com olhos de cervo assustado. Eu a dispensara por roubo menor, mas ele a dobrara com promessas. Na audiência seguinte, ela testemunhou, voz trêmula, o Sr. Miguel. Ele me tocou. Rafael me salvou. A sala ofegou. Oliveira franziu a testa. Senhora, isso é grave. Tem provas. Inês gaguejou, olhando para Mendes. Eu me levantei, calmo como o Douro em calmaria. Inspetor, verifique o histórico dela. Foi demitida por furtar uvas premium, valor de 5.000 euros. Mostrei câmaras de segurança, Inês enchendo sacos à noite, Rafael rindo ao fundo. A verdade desmoronou como um castelo de areia em comporta. Inês desabou em lágrimas, Mendes empalideceu. Oliveira dispensou-a com desdém, testemunha coagida. Mais um ponto contra o réu. Rafael urrou através do vidro, você me destruirá, mas eu levo você comigo. Saí sob chuva fina, o para-brisa embaçado como meus pensamentos. Doutora Sofia analisou depois. Ele projeta sua culpa em você, clássico narcisismo português, enraizado em orgulho machista. Concordei, mas o incidente abalou-me. Naquela noite, dirigi para o mirador de Évora, onde o Alentejo se estende infinito sob luas cheias. Sentei no capô do carro, fumando um cigarro, vício raro, herdade de pai, questionando, era vingança ou catarse? O vazio respondia, ambos, entrelaçados como videiras em pergola. A maré virou definitivamente na audiência final de janeiro. O procurador, um homem alto de Beja chamado Costa, apresentou o laudo forense, 1,2 milhões desviados, lavagem via empresas fantasma em Espanha. Rafael, encurvado, implorou acordo, cumprirei pena, mas poupem minha reputação.
Oliveira Rio Seco. Reputação. O senhor a enterrou com as próprias mãos. Sentença: 8 anos, restituição total mais multas. Como Rafael era algemado novamente, nossos olhos se encontraram, os dele, vazios como poços secos no Alentejo, os meus, serenos como o Tejo ao amanhecer. Fora do tribunal, a imprensa me cercou. Sente-se vingado, Sr. Santos? Respondi: não vingado. Justo. Agora, reconstruo o que foi quebrado. Mas no carro, sozinho, as lágrimas vieram, não de alegria, mas de luto pelo irmão que nunca existiu, pelo menino com quem brincava de futebol nas praias de Carcavelos. A vingança fechava um ciclo, mas abria feridas, a família fragmentada, o legado manchado. Voltei ao Douro renovado, plantando novas mudas de touriga nacional sob um sol tímido de inverno. Os empregados aplaudiram, Manuel erguendo uma garrafa, pelo patrão que não quebra. Bebemos, rindo de anedotas, o porco que fugiu na vindima de 15, as festas de São João com fogueiras altas. Mas à noite, no diário que comecei a manter, páginas amareladas como o testamento, escrevi: a verdade liberta, mas o preço é a ilusão da irmandade. O vazio persistia, mas agora com espaço para cura, como só o arado esperando a semente. A primavera de 2026 irrompeu no Douro como uma sinfonia de cores, as videiras brotando folhas tenras de um verde esmeralda, o rio espelhando céus de safira, e o ar perfumado com o primeiro perfume de flores silvestres. Eu supervisionava a vindima precoce, mãos na terra úmida, sentindo a pulsação da vida que Rafael tentara sufocar. A quinta prosperava, exportações para a França dobraram, graças a rótulos novos batizados, Justiça Velha, um tinto robusto que conquistava paladares em Paris e Nova Iorque. Os jornais ainda mencionavam o escândalo, mas agora como cautenar e tal, a queda dos Santos, lições de lealdade portuguesa. Rafael apelara da sentença, trancado em Évora, prisão de média segurança, com celas que ecoam como cavernas de estalactites. Sua carta chegou em abril, manuscrita em papel pautado, tinta borrada por suor ou lágrimas. Miguel, irmão, eu errei. O orgulho me cegou, como cegou Judas. Perdoa-me. Visita-me. Li à varanda, vento bagunçando as páginas, coração dividido como o Tejo em maré alta. Doutora Sofia opinou: vá, mas proteja-se. O narcisista manipula remorso como arma. Marquei a visita, dirigindo pela A6 sob chuvas passageiras que lavavam o Alentejo. A prisão de Évora era um monstro de concreto, cercado de planícies infinitas onde ovelhas pastam como nuvens caídas. Rafael apareceu mudado, magro, cabelos grisalhos despenteados, olhos fundos como os de um peregrino em Fátima. Obrigado por vir, murmurou, voz e quando no intercom. Eu vejo agora. Você era o forte, eu o fraco. Ouvi, imóvel, sentindo o peso dos anos, as noites em que o cobria de brigas de bar em Coimbra, os empréstimos que ele nunca pagou. Porquê, Rafael? Pai nos ensinou honra. Ele baixou a cabeça. Medo. Ser como ele, trabalhador braçal. Queria brilhar, como as luzes de Lisboa. Contei-lhe da quinta, as mudas novas, os prémios em feiras de vinho em Santarém. Reconstruí, irmão. Mas você destruiu mais que dinheiro, confiança. Ele chorou, soluços mudos contra o vidro. Deixe-me ajudar. De dentro. Escreverei memórias, para o livro da família. Ri amargamente. Memórias. Suas são mentiras. Mas. Talvez. Se provar mudança. Saí com o peito apertado, o remorso dele um bálsamo parcial, mas o vazio persistia, um buraco onde a fraternidade devia estar. Em Lisboa, a vida florescia. Encontrei amor inesperado, Ana, uma enóloga de 35 anos de Torres Vedras, com cabelos cacheados como cachos de uva e riso que soava como sinos de igreja em Mafra. Nos conhecemos em uma feira de vinhos no Lisboa Factory, onde ela provou meu Justiça Velha, e disse: tem alma, este vinho. Dor e renascimento. Namoramos devagar, passeios pelo castelo de São Jorge, piqueniques em Monsanto com queijos de azeitão, ela curando feridas com toques gentis e conversas profundas sobre Freud e fado. Você carrega o mundo nas costas, Miguel, sussurrava ela à noite, em meu apartamento de Alfama, com o Tejo piscando lá embaixo. Deixe-me dividir.
Mas sombras voltavam. Um investigador privado ligou. Rafael contatou velhos aliados, tentando subornar testemunhas para um novo apelo. Fúria reacendeu, como brasa sob cinzas. Confrontava Ana. Ele não para. É como uma erva daninha nas vinhas. Ela pegou minha mão. Então, corte pela raiz. Mas com misericórdia, pela sua paz. Decidi, uma carta final a ele, lida em audiência. Escrevi à luz de vela, palavras fluindo como rio em cheia. Rafael, perdoa os atos, mas não as mentiras. Reconstrua-se na cela, como eu nas vinhas. Caso contrário, o apelo falhará, e você perderá tudo. O apelo veio em junho, no Tribunal de Coimbra, cidade das romarias e revoluções estudantis. A sala era um anfiteatro de madeira polida, com bandeiras nacionais tremulando. Rafael, mais composto, negou subornos, mas suas testemunhas desmoronaram, uma comprada por menos, outra com álibi falso. Meu depoimento foi o golpe, ele não mudou, meritíssimo. A carta era teste, e ele falhou. O juiz, uma mulher chamada Beatriz, de olhos afiados como lâminas de faca alentejana, rejeitou o apelo, sentença mantida. Réu, reflita sobre a teia que teceu. Rafael me encarou na saída, ódio misturado à derrota, você venceu, mas perdeu a alma. As palavras doeram como espinho de pinheiro em Trás-os-Montes. Dirigi para o sul sob sol escaldante, parando em Conímbriga para ver ruínas romanas, ecos de impérios caídos por traição interna. Ali, sob arcos tombados, chorei pela primeira vez desde o tribunal, pelo irmão perdido, pela família partida como pão no almoço de domingo. Verão trouxe colheita abundante. Ana e eu dançamos na festa da vindima, música de concertina, rodas de dança com saias rodadas, mas o vazio ecoava. Doutora Sofia diagnosticou PTSD de traição familiar. Escreva, Miguel. Transforme dor em narrativa. Comecei o livro então, vinho de sangue, crônicas de uma herança traída, páginas preenchidas com memórias, o cheiro de azeite na cozinha de mãe, o riso de pai nas adegas, a sombra de Rafael como nuvem passageira. Outono trouxe cartas de Rafael, verdadeiras, agora, cheias de confissões. Eu era o monstro do meu próprio conto. Respondi, convidando-o para visitas futuras. O perdão brotava devagar, como rebentos após incêndio florestal em Pedrógão. Com Ana, planejei futuro, uma vinha conjunta no Dão, filhos correndo entre barricas. O vazio encolhia, preenchido por raízes novas. Mas a lição perdurava, em Portugal, onde o fado chora e o sol renasce, a vingança é ponte para a redenção, frágil, mas eterna. O ciclo das estações em Portugal é um relógio impiedoso, outono colhe frutos maduros, mas deixa galhos nus para o inverno questionar. Em novembro de 2026, o Douro vestia-se de ouro e âmbar, folhas caindo como confetes em uma procissão de todos os santos. Eu colhi as últimas uvas, costas doendo como as de pai em seus dias finais, mas o coração leve pela primeira vez em anos. O livro, Vinho de Sangue, saía das prensas em dezembro, capa de cor envelhecido, título em letras garrafais como o martelo do juiz. Lançamento em Lisboa, na Feira do Livro do Rocio, com Ana ao lado, mão na minha, sussurrando, você transformou o veneno em elixir. O evento foi uma romaria, filas serpenteando pela praça, leitores de fado e vinho erguidos como troféus. Assinava dedicatórias, para quem sabe que a verdade fermenta devagar, enquanto repórteres reviviam o escândalo. Sendo fechado o capítulo com Rafael, perguntou um do jornal de notícias. Sorri, capítulos não fecham em família portuguesa. Eles evoluem, como o rio. Dentro, verdade, visitas mensais à prisão viraram rotina. Rafael, agora um homem quebrado mas remendado, compartilhava histórias, as reais, de menino roubando figos em Setúbal, sonhando com glória em vez de contentamento. Uma visita em dezembro mudou tudo. Neve rara caía em Évora, blanquetinho o Alentejo em silêncio branco. Rafael, liberado para condicional após bom comportamento, sentença reduzida por confissão plena, esperava na sala de visitas com olhos claros. Eu saio amanhã, Miguel. Posso ver as vinhas? Hesitei, memórias de traições piscando como relâmpagos em Troia. Ana aconselhara, teste o solo. Se brotar ódio, plante distância. Concordei.
Dirigimos juntos pela A6, silêncio pesado como névoa matinal, quebrado só pelo rádio tocando Estranha Forma de Vida, de Amália. No Douro, a quinta o recebeu como filho pródigo, Manuel apertando sua mão calejada, empregados oferecendo pão e queijo. Caminhamos pelas fileiras de videiras, geada crepitando sob botas. Eu destruí isso, murmurou ele, tocando uma folha. Não, corrigi, você podou excessivo. O que resta é forte. Bebemos porto na varanda, sol poente tingindo o rio de rubi. Lágrimas dele caíram no copo, perdão, irmão. Eu era cego pelo reflexo falso. Abracei-o, sentindo ossos frágeis sob a jaqueta. Perdão dado a meses. Agora, reconstrua. Rafael mudou-se para uma cabana na periferia da quinta, humilde, com telhado de telha vermelha e lareira de lenha de sobreiro. Trabalhou como ajudante, mãos que outrora assinavam cheques agora colhendo uvas, aprendendo humildade como um noviço em mosteiro de Alcobaça. Não era fácil, brigas surgiam, ecos de velhos rancores, mas Ana mediava com sabedoria de oliveira centenária. Vocês são videiras entrelaçadas, se uma cai, a outra segura. O Natal de 2026 foi o primeiro sem sombras. Na casa de Alfama, mesa posta com rabanadas, bacalhau à brasa e filhós dourados. Tia Rosa trouxe o cordeiro assado, primos de Cascais as filhas risonhas. Rafael sentou à cabeceira, não como rei, mas como penitente, contando anedotas limpas, a vez em que caíra no Tejo pescando em guias. Ri com todos, o fado de fundo soando como um hino de reconciliação. Mãe e pai pairavam nos espíritos, um brinde a eles, copos tilintando como sinos em Belém. Mas o psicológico profundo, o mergulho nas entranhas da alma, veio na primavera seguinte. Doutora Sofia encerrou terapia, você curou a ferida, Miguel. Agora, viva! Com o livro best-seller, fundei uma fundação, Legado Santos, ajudando famílias rurais com educação e vinhos sustentáveis. Rafael juntou-se, sua voz rouca convencendo doadores em jantares em Sintra. Eu fui o erro, agora, sou o exemplo. Ana e eu casamos em agosto, na praia de Comporta, ondas lambendo areia branca, azulejos improvisados como altar. Rafael foi padrinho, olhos úmidos ao me entregar a aliança, para o irmão que me salvou. A lua de mel no Algarve curou o resto, grutas de luz em Menagil, jantares de cataplana em Lagos, noites de estrelas sobre o Atlântico. Você reconstruiu tudo, disse Ana, cabeça em meu ombro. Não eu. Nós, a família, o tempo, a terra portuguesa. Anos fluíram como o Douro, filhos nasceram, um menino, António, com olhos de pai, uma menina, Isabel, teimosa como mãe. Rafael envelheceu gracioso, contando fábulas às crianças sobre o irmão que aprendeu tarde. O vazio transformou-se em plenitude, um aftertaste rico, como o nosso melhor vintage. No fim, a verdade revelada pelo juiz não foi só sobre a herança, mas sobre a humanidade, frágil, traiçoeira, mas capaz de redenção. Em Portugal, onde o fado chora mas a saudade cura, eu aprendi que a maior vingança é viver, inteiro, enraizado, sob o sol eterno do Tejo.